trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em 2 Reis, capítulo 2 a seguir. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias do redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Viva o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim fora a Betel. Todo mundo sabe que Betel é onde Jacó teve uma visão, um sonho, lá em Gênesis 28, 17 e 18, de uma escada que sobe ao céu, e anjos subiam e desciam ao céu. É muito importante porque Betel ficou como a casa de Deus. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. E assim Eliseu foi a Jericó, fazendo o mesmo propósito aos filhos dos profetas. Jericó também muito importante, onde se está lá em Josué 6:20, que pelas muralhas caiu pela fé, e depois foi ao Jordão, onde também estava os filhos dos profetas. E mais uma vez, pela terceira vez, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Essa força, perseverança de Eliseu nos lembra de Ruth, que não deixou a sua sogra e perseverou. Os filhos dos profetas, irmãos, como está em 1 Reis 20:35, pelo que parece, concentrava-se em 3 locais principais, que eram Gilgal, Betel e Jericó. Deus, por certo, enviou Elias a esses locais a fim de encorajá-lo pela última vez e anunciar que Eliseu seria o seu novo dirigente. Então, Elias, vendo a perseverança de Eliseu, disse: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja eu tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O termo porção dobrada, irmãos, não significa terminantemente o dobro de poder espiritual de Elias. Refere antes ao relacionamento entre o pai e o filho, em que o filho primogênito recebeu o dobro da herança e os demais, como está lá em Deuteronômio 21:17. Eliseu estava pedindo que seu pai espiritual, Elias, lhe conferisse uma medida abundante do seu espírito profético, para deste modo ele executar a missão de Elias. E Deus atendeu o pedido, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a ele, apesar de toda apostasia espiritual, moral e doutrinária ao seu redor. Isso nos leva, irmãos, a perseverar como Eliseu, a não deixar o Senhor, a perseverar e seguir com Cristo. As palavras de Eliseu: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei, é o que quando nós temos que dobrar e falar ao Senhor Jesus, pelos mesmos momentos, motivos que Eliseu passou, nós também estamos passando agora, porque a apostasia espiritual, moral e doutrinária está talvez igual ou pior do que no tempo de Eliseu. Então aqui você vê 2 homens de Deus, um estava partindo e o outro estava começando. E assim é na nossa vida espiritual. Quantos estão deixando a igreja desanimados? O Senhor está trazendo jovens para que possam fazer a obra do Senhor. Infelizmente temos jovens, não diria tão jovens, de 30, 40 anos, que têm o poder de mudar ou continuar uma obra missionária, dividir a igreja, trazendo costumes mundanos. Hoje em dia, os jovens têm que vigiar, porque o inimigo está enganando, desviando a atenção deles, o foco do que o Senhor tem preparado para eles, irmãos. Então, quando Eliseu pediu isso,
Elias disse: coisa dura pediste, se me veres quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. É isso que os pastores estão pregando aí, prestar atenção. Elias não subiu numa carruagem de fogo. Apenas Eliseu viu aquele momento espiritual aonde um carro de fogo com cavalos passou no meio deles e Elias subiu ao céu no redemoinho, irmãos. Elias foi levado ao céu, assim como Enoque lá, como está lá em Gênesis 5:24, sem experimentar a morte. O translado milagroso de Elias ao céu foi o selo divino de aprovação com destaque da obra, do caráter, do ministério desse profeta. Elias permanecera em tudo fiel à palavra de Deus no decurso de todo o seu ministério. Até o último momento, viver em prol de honra de Deus, tomar a posição firme contra o pecado e a idolatria de um povo apóstata, e despertara o remanescente fiel de Israel. Teve uma comitiva magnífica para conduzir em triunfo ao céu. Então, o que nós estamos tentando te dizer, amados ouvintes e amados seguidores desse canal em Cristo, que a transladação de Enoque e de Elias assemelha-se ao arrebatamento futuro do povo fiel de Israel, que será a segunda vinda de Cristo. Leia lá 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde o povo será arrebatado. Ontem mesmo a irmã estava pregando, dizendo que Jesus está voltando, o fim está próximo. Eu vou mais além do que isso para os teus corações, irmãos. Você está preparado para entrar no reino de Deus? Não adianta esperar Cristo se você não estiver preparado para descer à sepultura, aonde passará a tua eternidade. Você vê que Elias foi levado vivo ao céu porque tinha uma fé tão grande, uma obediência tão grande nas coisas de Deus. E não era desculpa de esmorecer pela apostasia espiritual, moral e doutrinária que estava ao seu redor. Como não é desculpa hoje para nós, irmãos. Nós temos que estar firmes no Senhor de qualquer maneira, chorando, sofrendo, né? Nós estamos vendo aí muitas atrocidades contra o povo de Deus, e nós temos que orar para que esses governos, eles amoleçam o coração e tenham misericórdia dos fracos, oprimidos, necessitados. Há muita covardia acontecendo e o povo de Deus tem que estar orando, chorando aos pés do Senhor, sofrendo escassez de alimento, problemas materiais e espirituais, mas sem perder a fé no nosso Senhor amado Jesus Cristo. Estamos orando por todos, porque todos nós precisamos orar um pelos outros. São tempos difíceis. Que Deus abençoe e te dê um bom dia, uma boa semana, um bom mês, um bom ano, em nome de Jesus.